Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês numa sexta fria. E nós vamos, então, discutir um pouco sobre a alergia ocular, né? A alergia é um mundo. Tem vários detalhes, muita coisa para a gente debater essa noite. Então, como eu falei inicialmente, a alergia ela é um termo que ela é utilizado para diversas coisas, na verdade. Deveria ser. A alergia ocular ela é denominada muitas vezes de conjuntivite. A gente sabe que a alergia é um espectro grande de doenças que comprometem a superfície ocular, doenças inflamatórias, frequentemente recorrentes, né? A grande maioria tem um padrão de recorrência bem estabelecido, e a gente sabe que, comum a todas as alergias, tem aí o mecanismo fisiopatológico básico, que é a reação de hipersensibilidade tipo 1 ou anafilática, e pode ou não estar associada a outros tipos de resposta inflamatória, especialmente a tipo 4, nas formas mais graves, que são as ceratoconjuntivites. Então, se a gente observar esse painel, eu gosto muito dele, mantenho sempre, tem 10 anos que eu uso o mesmo painel, é justamente para trazer a noção de que é um grupo heterogêneo mesmo, que vai desde um quadro bem simples, bem leve, com padrão de hiperemia, prurido tranquilo, a quadros que podem comprometer de maneira significativa não só a visão, mas também a qualidade de vida do paciente com alergia ocular. Com relação à classificação, a gente tem inúmeras na literatura. Uma que eu gosto muito é a classificação que leva em consideração o mecanismo fisiopatogênico da doença. Então, ela pode ser classificada em IgE mediada, ou tipo 1, que classicamente aqui estão as conjuntivites, tanto alérgica, a conjuntivite alérgica sazonal, quanto a perene. É uma forma mais branda, são doenças mais simples de tratar, que não comprometem a córnea. Tem o segundo grupo, que é IgE e não IgE mediada, então um mecanismo aí misto, e aí tem a resposta tipo 4, que são as ceratoconjuntivites, vernal e a atópica, e um outro grupo, que alguns grupos incluem, outros não, porque não tem muito um padrão de alergia, que é aquela história da presença da resposta anafilática. Aqui a gente só observa tipo 4, não é IgE mediada, e aqui a gente inclui as conjuntivites papilares gigantes e as blefaroconjuntivites de contato. Então, é um grupo de doenças bastante heterogêneo, a gente vai ver ao longo da aula as diversas características. Eu vou falar um pouquinho da parte básica, que a Carol me disse que tem um número aí de residentes, e mais para o final a gente vai falar um pouquinho do que tem de novidade. Com relação à prevalência, existe uma prevalência grande das formas mais leves e uma menor prevalência, e é variável a depender da região do hemisfério, se norte ou se o hemisfério norte ou o hemisfério sul, se na Europa ou no Brasil, Estados Unidos, existe uma variabilidade nessa proporção aqui de atópica e vernal. Aqui no Brasil a gente vê muito mais vernal, na Itália, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, eles veem muito mais atópica, apesar de ter um número grande de vernal. Então, existe aí uma variação, mas, sem dúvida nenhuma, as formas mais leves são as mais prevalentes. Com relação à fisiopatogenia, o que a gente observa é uma doença inflamatória da superfície ocular. Como eu já falei, isso é um resumo básico, existe aí uma hipersensibilidade IgE mediada, mecanismos adicionais nas ceratoconjuntivites. O linfócito T tem papel importantíssimo, especialmente linfócito T que polariza para uma resposta TH2, a gente vai ver ao longo da aula, e como mecanismo básico que a gente conhece aí nas alergias, seria o cross-linking entre imunoglobulinas e alérgenos externos específicos. Para cada alérgeno, existe a produção e a liberação aí de imunoglobulinas específicas, induzindo numa fase final a degranulação das células mastocitárias. Então, como é que ocorre essa sensibilização alérgica? O antígeno, quando em contato através da lágrima e da superfície do epitélio conjuntival, ele vai ser reconhecido ali pelas células apresentadoras de antígeno. Isso vai levar à indução do linfócito T, fazer essa diferenciação em linfócito TH2. TH2 fala a favor aí de um pool de citocinas que ele vai produzir. Então, ele vai produzir citocinas específicas à resposta TH2, que é específica da alergia, e importante aqui a interleucina 4 e a 13, e a gente vai ver depois, inclusive, com anticorpos monoclonais que vão interferir diretamente nesse pool de citocinas. Então, esse linfócito TH2 vai, numa segunda instância, induzir a produção ali dos linfócitos B, que vão, através da ativação de células plasmáticas, liberar a imunoglobulina, a produção da imunoglobulina E específica para aquele antígeno, e isso vai sensibilizar, nesse primeiro contato, os mastócitos. Com relação à resposta mastocitária, aí a gente tem uma diferenciação de mastócitos triptase quinase positivo
e a gente encontra esses mastócitos nas formas de alergia ocular e nas formas de alergia de pele, então a resposta é bem semelhante, pele com olho, e intestinal com respiratória, que é apenas mastócito criptase e não desculpa, triptase, é só quinase, não é triptase. Então, muito semelhante pele e olho, muito semelhante, então, intestino e a resposta inflamatória. Numa segunda exposição desse antígeno, a este antígeno, o mastócito que está previamente sensibilizado a este antígeno específico, ele vai liberar substâncias pré-formadas, mediadores químicos, mediadores inflamatórios. Aqui tem importância fundamental a histamina para a resposta alérgica de fase aguda, também a heparina, a triptase, quimase, e vai sintetizar novos mediadores, como os leucotrienos, as prostaglandinas e tantos outros. Já nessa fase aguda, existe aí o recrutamento das células eosinofílicas, e a gente sabe que o eosinófilo aí é importante para a manutenção do processo inflamatório alérgico e também para a resposta tardia alérgica. Nessa primeira fase, na fase aguda, como eu falei, histamina é o mediador celular, o mediador inflamatório mais importante, porque ele é responsável pelos sintomas e sinais da fase aguda da alergia. Então, a gente tem a ativação dos receptores H1 e H2. Quando o H1 na parede do nervo ele é ativado, induz o prurido, que é o sintoma mais importante aí da alergia. H1 e H2 nas paredes vasculares, induzindo então hiperemia e a queimose. Mais recentemente, começou-se a falar e a se estudar os receptores H4 de histamina, e eles são importantes essencialmente porque eles são responsáveis pela ativação, quando são ativados, pela migração e quimiotaxia dos eosinófilos. Eosinófilo fala muito de lesão tecidual, quebra de complexos juncionais, epiteliopatia, então fala muito mais a favor das doenças mais graves. Então, também a histamina, quando ativa esse receptor de H4, acaba induzindo aí uma resposta mais crítica para a superfície do olho. Numa fase tardia de toda essa cascata imunológica, o que a gente observa é a manutenção ali dos mastócitos ativados, liberando seus mediadores químicos e mediadores inflamatórios, levando então a perpetuação da resposta imunológica na superfície do olho, a liberação de outro pool de citocinas, alguns fatores de crescimento também têm ali importância na questão de fibrose tecidual, na manutenção da inflamação, na questão da perpetuação da sintomatologia. Existe, então, uma maior ativação dos eosinófilos, e aí a gente tem o eosinófilo como potente célula efetora da fase tardia da resposta imunológica, e isso é comum para todas as alergias. E lembrar que o linfócito T, iniciador do processo, ele se mantém não só na questão da indução da resposta de mastócito, mas também dos eosinófilos. Como eu falei, o eosinófilo ele é ativado através da ativação, ele sofre a quimiotaxia pela ativação dos receptores H4, que isso não só recruta esses eosinófilos, mas faz ali uma manutenção da resposta inflamatória no epitélio conjuntivo corneal, porque esses eosinófilos ativados, eles liberam proteínas mediadoras e agentes citotóxicos que vão amplificar a resposta local, levando a uma quebra ali dos processos juncionais das células epiteliais da conjuntiva, fazendo a perpetuação da resposta imunológica na superfície do olho. Então, o eosinófilo ele é responsável pela liberação de proteínas tóxicas ricas em argininas, ele tem esses grânulos aqui, e são eles que são tóxicos para a superfície do olho, vão induzir a ceratite epitelial, vão ser responsáveis pela úlcera em escudo presente na ceratoconjuntivitis e, posteriormente, para os processos de fibrose observados na superfície do olho. Esses são os grânulos presentes nos eosinófilos, destacar aqui, obviamente, as colaginases, fazendo ali a ruptura dos processos e dos complexos juncionais dos epitélios da conjuntiva, a proteína básica maior e a proteína eosinofílica catiônica, elas são as mais implicadas no surgimento, no desencadeamento, obviamente junto com o trauma produzido pela papila gigante da úlcera em escudo, bastante importante aí como fator de comprometimento visual nos pacientes, especialmente os com a forma vernal. Com relação às formas clínicas, a gente tem as conjuntivites, como eu falei, são as formas mais frequentes, mais leves. A gente tem o grupo mais prevalente, que é a conjuntivite alérgica sazonal. O nome já diz, obedece a um padrão de sazonalidade, evolui com pior ao longo do ano, em determinadas estações.
Nos países do hemisfério norte, também a sazonal é conhecida como rinoconjuntivite alérgica ou febre do feno. A gente já viu que ela é IgE mediada. A conjuntivite alérgica sazonal, ela é a forma mais frequente. Existe aí uma exacerbação da doença na primavera e no verão, nos períodos mais quentes. As alergias mais associadas à sazonal, rinite e asma. Lembrar que existem alguns alérgenos mais relacionados, como pólen, poeira, ácaro e tantos outros. E comumente alguns insetos também. A perene, ela tem um padrão mais brando do que a sazonal. Ela não pisa em determinadas fases do ano, mas ela é uma forma crônica de alergia. Aquele paciente que tem rinite, que está sempre com espirros, ou sempre fungando, ou sempre coçando o olho, mas nada muito acentuado. Também a IgE mediada, não tem o padrão de sazonalidade, por isso perene. São formas mais brandas. Passando um pouquinho agora para as formas mais crônicas, críticas e mais complicadas de tratar, a gente tem o primeiro exemplo que é a ceratoconjuntivite vernal. A vernal, como a gente já viu, é mecanismo misto, tanto a anafilática como a de hipersensibilidade tardia. Tem um padrão aí é uma doença que, por muito tempo, se estudou isoladamente, achava-se que era uma doença específica do olho, mas o grande levantamento feito pelo grupo italiano, que eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado, eles têm isso muito claro. Eles fizeram um estudo de coorte com os pacientes de vernal e viram que sim, 50% dos pacientes têm associação com atopia. É uma doença de criança, tá? Ou de adulto jovem, mas especialmente de criança, mas não criança muito pequena. A vernal começa ali com 6, 7 anos de idade, então é uma doença de jovens e de criança. Existe um discreto predomínio aí do sexo masculino, exacerba mais frequentemente nos períodos mais quentes do ano, primavera e verão, e ela é considerada uma doença autolimitada. A grande maioria das crianças, quando chegam na fase da puberdade, elas tendem a evoluir com melhora do quadro imunológico. Tá? Existe um subgrupo que evolui, esse grupo aí é o padrão mais crítico que a gente vai ter que tratar. Com relação às formas clínicas, ela pode ser palpebral, quando existe o predomínio das papilas gigantes, ela pode ser a forma límbica, quando não tem papila gigante, tem a presença dos nódulos de Trantas, que são acúmulos de eosinófilos e células epiteliais degeneradas na região do limbo, especialmente, e elas denotam aqui atividade da doença. Papila não é atividade, papila inflamada indica atividade. A gente tem muitos pacientes na fase adulta com papila, isso não quer dizer que o paciente está em crise de alergia. E a forma mista, quando a gente tem uma associação tanto das papilas gigantes como dos nódulos de Trantas. Existe aqui uma forma de hipertrofia limbar que assusta, tem que fazer diagnóstico diferencial com os tumores de superfície, especialmente as neoplasias escamosas, mas é uma hipertrofia do tecido ali na região do limbo que assusta, mas a gente consegue reduzir aí com o tratamento clínico adequado da alergia. A forma vermal, ela pode comprometer a córnea de diversas maneiras, tanto a ceratite epitelial mais grosseira ou a ponteada mais leve, úlcera em escudo, que é um padrão muito específico de úlcera alérgica, ela comumente não infecta, tem um padrão, obviamente, imune associado, ela é produzida pelo trauma das papilas gigantes, associado à presença de fatores imunomediadores celulares e de mediadores inflamatórios. A gente já viu que aquelas proteínas ricas em argininas, presentes nos nódulos dos eosinófilos, tanto a proteína básica maior como a catiônica, eosinofílica catiônica, elas são implicadas aqui no surgimento e na indução da úlcera em escudo. Então, é aquele paciente que tem papila gigante, uma inflamação persistente, são os quadros mais prolongados. Normalmente se situa na porção superior, por conta do trauma da papila gigante na pálpebra superior, mas eventualmente a gente vê ali fora da posição tradicional. Também o pseudogerontóxico, que é uma banda esbranquiçada na periferia da córnea, muito comumente visto, tem pacientes com alergia já de mais idade, que tem um curso mais prolongado da doença, e obviamente ceratocone e deficiência límbica, especialmente a deficiência límbica naqueles que têm um quadro límbico, ou vernal ou primaveril, com um potencial de inflamação prolongada na região do limbo, e o ceratocone, a gente já sabe aí,
Existem algumas hipóteses que talvez o ceratocone tenha aí um padrão genético semelhante a alguma coisa que acontece aí no paciente que tem uma predisposição forte à alergia. Isso ainda tem vários estudos, várias hipóteses, mas nada muito comprovado. O que a gente sabe é do papel do prurido no desencadeamento das ectasias. Então, existe sim um aumento da associação, essa associação é extremamente variável, depende dos estudos, tem muito a ver em um padrão de doença de longo prazo. Então, paciente com alergia de longo prazo, existe uma maior tendência, esse é um estudo com 82 pacientes, que mostrou através do estudo videoceratográfico a presença de ceratocone em 50% dos pacientes. E, como eu falei, tem padrão de doença que evolui no curso mais prolongado. Esses pacientes vão ter mais tendência. Com relação ao screening disso, lembrar que todo paciente com alergia, seja na forma de conjuntivite alérgica, seja na forma, e especialmente nas formas mais críticas, merece aí uma topografia pelo menos anual. Com relação à ceratoconjuntivite atópica, ela já é uma doença mais complexa, normalmente tem aí associação com as dermatites, então o nome correto seria dermatoceratoconjuntivite atópica. O mecanismo é misto, tanto tipo 1 quanto tipo 4, é uma doença de adultos ou de criança muito pequena. Então, aquela criança que nasce muito alérgica, que ao primeiro ano, segundo ano de vida já tem um padrão de dermatite desse jeito, é atópica, não é vernal. Tá? Ou padrão de mais idade, 30, 40 anos, na quinta década de vida, existe o discreto predomínio do sexo masculino e exacerba também nos períodos frios do ano. O envolvimento da córnea na atópica ele é mais agressivo porque ele tem um padrão muito mais cicatricial. É uma doença que evolui mais cronicamente. A gente viu que a grande maioria de vernal é autolimitada, pode ser ceratite epitelial, inflamação persistente. A conjuntivite cicatricial, ela entra aqui no diagnóstico diferencial das conjuntivites cicatriciais, pode ter úlcera em escudo. Lembrar que esses pacientes com alergia, pela alteração da imunidade local, eles podem desenvolver herpes bilateral, deficiência límbica e ceratocone, obviamente, como a gente já falou, pelo curso prolongado, prurido prolongado, e talvez uma associação aí genética das duas condições. Então, esse é um quadro clássico dos pacientes que têm uma dermatoceratoconjuntivite atópica, um padrão de atopia nas superfícies extensoras, pescoço, o olho bastante comprometido. Esse é um paciente com úlcera de escudo de repetição, vê que é muito pequeno, esse paciente ele tem uma história de início da alergia com 1 ano de idade, então é um quadro muito mais grave da gente tratar. Ainda tem esse padrão de papilas exuberantes, mas normalmente os pacientes atópicos eles evoluem com o padrão de um tapete, assim, a conjuntiva tarsal superior ela fica mais fibrosada, não dá esse padrão de papilas assim, mas você vê que aqui ó, já bem irregular. Isso é muito ruim para a superfície do olho, são casos mais críticos e mais crônicos e mais difíceis de tratar. Por fim, as conjuntivites papilares gigantes, que aí a gente enquadra, mas não, no grupo das alergias oculares, é de hipersensibilidade tardia tipo 4, a gente já viu, não tem GE mediada aí. Trauma mecânico é a causa por lente de contato gelatinosa, eu mesmo uso lente prolongadamente, então eu tenho eventualmente uma papila que surge, uma outra ali, e causa bastante desconforto, é aquele paciente que vai referir intolerância à lente, secreção, acessão de corpo estranho, ou lente de contato gel, a rígida menos, próteses oculares, fios de sutura podem induzir a formação aí das papilas, principalmente no tarso superior. Dificilmente você vai ver papilas gigantescas, mas ali papila de pequena média. Não tem comprometimento corneano. Como que a gente trata? Suspende, troca soluções, lente de descarte diário, lente rígida, retira o fio de sutura, usa uma droga de multiplação antialérgica, eles respondem bem, eventualmente um pouquinho de corticoide, lubrificante, o paciente ali acaba evoluindo com melhora dos sintomas. A blefaroconjuntivite de contato também é hipersensibilidade tipo 4, o que a gente observa é um envolvimento da pele da pálpebra biconjuntiva, secundária à utilização de colírios, cosméticos, maquiagem, aquele paciente que usa um esmalte acaba desencadeando, por exemplo, aquela reação inflamatória alérgica palpebral. Com relação ao diagnóstico diferencial dos tipos de alergia, eu gosto muito desse esquema porque ele fala um pouco de papila gigante como fator para você começar a raciocinar. Então, história clínica, paciente tem hiperemia, ele tem ali o prurido ocular, a gente vai buscar se ele tem papila gigante. Não tem papila gigante, que aqui seria a proliferação conjuntival,
não tem, tem uma característica de sazonalidade, ele pode ser ali uma conjuntivite sazonal. Ele não tem papila gigante, não tem um padrão de sazonalidade, pode ser perene, se não tiver uma dermatite atópica associada. Se tiver um quadro de dermatite atópica associada, pode ser tanto a, a ceratoconjuntivite atópica quanto a vernal, tá? Esse é o paciente que não tem papila gigante. O paciente que tem papila gigante, vamos descartar. Usa lente? Usa. Pode ser uma papila gigante de secundário ao uso de lente. Não usa lente de contato? Tem dermatite atópica? Pode ser aqui a ceratoconjuntivite atópica. Não tem dermatite atópica, a gente enquadra então como vernal. Então, uma forma ali da gente tentar fazer o diagnóstico diferencial, enquadrar o paciente. Eu brigo muito com os residentes e fellows quando eu pergunto, que forma é essa? A alergia. Ou então é conjuntivite alérgica. Não, tem formas diferenciadas e tem maneiras da gente identificar tanto pela história, início da doença, o padrão que tem de papila gigante ou não, o comprometimento de limbo. Dá para a gente dissociar ali as formas, diferenciar nas diversas formas de alergia. Esse é um conceito bastante interessante, espanhol, que trouxe para a gente aí uma questão da qualidade de vida desses pacientes. Por que formas são consideradas graves e outras não? As graves, ó, eles conseguem ter um dano, um comprometimento da qualidade da atividade diária, a presença de sintomatologia, ó, mais que 4 dias por semana, em 4 semanas consecutivas. Imagina uma criança com sinais e sintomas, com visão alterada, interfere no trabalho, interfere na escola, dificulta as atividades do dia a dia. Então, a alergia ela pode sim ser bastante grave. E por que ela é grave? Não só pela sintomatologia, pelo comprometimento ali da qualidade de vida, mas essencialmente a vernal e a atópica, elas podem comprometer a visão do paciente, por conta da cicatrização, por conta das ceratites de repetição. Então, a gente tem que prestar um pouquinho atenção, dar uma atenção especial às formas, principalmente as formas mais críticas. E, obviamente, não esquecendo o desenvolvimento das ectasias corneanas. Com relação às manifestações clínicas, a alergia é quase que sinônimo de prurido. É o sintoma mais importante, mas existem outros. Sensação de corpo estranho, fotofobia, lacrimejamento. O consenso que a gente publicou em 2011 falou, olha, prurido é o mais importante. Toda alergia tem prurido? Tem paciente que fica difícil, às vezes, você arrancar o prurido dele. Mas pode insistir que ele vai dizer assim, coço sim. Ah, não coço. Paciente com ceratocone, você coça? Não. Tem certeza? Não. Talvez, à noite. Aí você começa a conversar um pouquinho, você tira dele que ele coça sim. Então, é quase que patognomônico da alergia a presença do prurido. É um sintoma que na grande maioria das vezes faz parte do quadro clínico. Com relação aos sinais múltiplos, mas aqui também o consenso trouxe que papila, hipertrofia papilar na conjuntiva tarsal é extremamente importante, a hipertrofia papilar difusa também, úlcera escudo é marco da alergia, da forma da ceratite, o edema de limbo, mas a gente tem outras formas, a hiperemia, a presença de secreção, o acúmulo de secreção aqui ao redor das papilas, é um sinal de Maxwell-Lyme também, só como informação, a presença dos nódulos de Trantas, as cicatrizes, epiteliopatia, tudo isso pode fazer parte, a quimose, pode fazer parte aí do quadro e tem que fazer diagnóstico com outras doenças como o olho seco, que pode ter alguns desses sinais e as blefarites. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico da alergia é quase que exclusivamente para o oftalmologista clínico. Então, a gente tem que fazer a história familiar, quando iniciou, a pesquisa dos sintomas mais frequentes, se tem alergias associadas e com quadro clínico com a presença das papilas e de outras alterações, como a hiperemia, a quimose, a presença da úlcera em escudo, o nódulo de Trantas, a gente fecha o diagnóstico. Esse guideline publicado por um grupo japonês mostrou que diagnóstico clínico é ótimo, sintomas e sinais. Quase definitivo quando a gente faz alguns testes associados ou testes clínicos que são utilizados muito mais comumente nas alergias sistêmicas. E quando a gente consegue fazer um raspado conjuntival e identificar o eosinófilo, que não é frequente encontrar eosinófilo na conjuntiva, cheio de grânulos ou seus grânulos, a gente faz o diagnóstico aí definitivo da alergia ocular. Mas na grande maioria das vezes a gente vai lançar mão do quadro clínico e da história do paciente. Esses são os testes que os alergistas usam, a dosagem do total do IgE, o RASH,
para a identificação da imunoglobulina E específica, o prick test, que é o teste dérmico, bastante utilizado, e os eosinófilos, tanto a dosagem sérica quanto a citologia conjuntival. Para a gente fica aqui na citologia conjuntival. Tá? Na dúvida diagnóstica. Quando que eu posso ter dúvida diagnóstica? Esse é um caso clássico. 43 anos, iniciou o quadro de purida há 6 meses, sem história nenhuma de doença alérgica. Ele aparece com um quadro de úlcera, com papila gigante, um padrão ali de papilas no outro olho, o olho inocente, sem história prévia alguma de alergia. Puxa, vernal num paciente de 40 anos? Talvez. Tá? Como que a gente vai fazer a diferenciação? Obviamente, colher cultura. A gente colheu, não veio nada. Como eu estava na escola, a gente fez biópsia também do caso e não precisaria só o raspado mostrando a biópsia e o raspado, mostrando então uma conjuntiva com inflamação crônica e a presença aqui dos eosinófilos, fechando então o quadro de alergia. Ele foi tratado para úlcera escudo com corticoide, evoluiu de maneira satisfatória. Esse trabalho é de um outro grupo da Itália, não é da Itália, desculpa. Quem viu? Não é da Itália, mas tem um grupo também que estuda a alergia, que fala que vernal pode abrir um quadro mais tardio, após os 60 anos, ou após os 30 anos, em 6% dos pacientes. Então, é a doença predominantemente da criança, mas, eventualmente, a gente vai ver num adulto que abre o quadro na fase aguda. A gente tem que lançar mão, então, da citologia para tentar fechar o quadro. Como eu estou de horário, Carol? 19 horas, meia hora, tá bom. Com relação a alvos de tratamento, a gente tem que pensar, então, no mecanismo da doença. Estabilização de células mastocitárias. Para a fase aguda é importantíssimo a atividade antistamínica potente e propriedades anti-inflamatórias que interfiram basicamente na célula eosinofílica, que a gente viu que é responsável pelas formas mais difíceis, crônicas de tratar. Óbvio que linfócito T como propiciador, iniciador da resposta, a gente tem que inibir. Se conseguir uma droga que iniba de maneira satisfatória, excelente, imunoglobulina E e leucotrienos como tratamento aí adjuvante. Então, a gente tem que ter drogas, a pessoa que droga linda, se ela conseguisse agir em todas essas fases, em todos esses alvos para o controle. Quando a gente fala em alvo, a gente tem que lembrar, e na escolha da droga, a gente tem que pensar em alguns parâmetros. A gente tem que controlar sintoma, a gente tem que melhorar os sinais, tem que ser drogas que o paciente tolere, tem que ser drogas que não comprometam tanto a qualidade de vida do paciente. Não é interessante eu prescrever uma droga que ele vai usar a cada hora, vai comprometer a qualidade de vida, que tem um tempo de ação rápido, lembrar dos custos, especialmente a gente que trabalha em hospital universitário também, e obviamente aquilo que a gente consiga ter uma recuperação visual nesses pacientes. Então, eu vou dividir um pouquinho em tratamento de acordo com a gravidade. Tratamento de primeira linha, controle ambiental. Evitar a exposição a agentes desencadeadores, tanto específicos quanto os inespecíficos. Inespecíficos, poluição, fumaça. Específicos, ácaros. O antígeno do gato, que fica na saliva, não é no pelo, é na saliva. Então, ele se lambe e vai liberando pela casa. É horrível para alergia. Então, chama FeLD1, esse antígeno, na saliva do gato. Então, eu costumava dar aula para pediatria de alergia ocular e assim eu falava, a orientação que a gente tem que dar para os pais é vamos liberar os gatinhos, né? Doar os gatinhos. Não é aceitável o paciente com alergia de difícil controle, a gente manter gato, cachorro, umidade em casa, poeira. Então tem que ter toda uma orientação e o oftalmologista tem que reforçar essas orientações. A utilização de lágrimas artificiais, a gente sabe que o olho seco, que a alergia é causa de olho seco, então ela serve para remover, para diluir ali a quantidade de antígeno na superfície do olho, restaurar o filme lacrimal. A questão do conservante inteligente, menos tóxico, sem conservante, vai depender da gravidade da alergia. Compressas frias melhoram ali as manifestações inespecíficas da doença. E tratamento de outras alergias, como rinite, essencial. Paciente com alergia, mesmo as formas menos críticas, eles devem ser acompanhados por um alergista, porque se o nariz não melhora, o olho não melhora. Então, a gente precisa ter esse paciente sob controle nas outras alergias também. E, especialmente, nos pacientes mais críticos, mais graves, né? Porque a gente vai precisar lançar mão de tratamento sistêmico que o oftalmologista ele não está ali preparado ou não é nossa função entrar, por exemplo, com imunossupressor. Como eu falei, a alergia, a gente vê aqui,
essa é a publicação nova do DIUS, de 2017, do DIUS 2, que é o Dry Eye Workshop, mostra a alergia como fator causador de olho seco, porque ele leva a instabilidade do filme lacrimal, em segunda instância vai levar ali ao aumento da evaporação da lágrima. Então tem que tratar, tem que lembrar que muitas vezes a alergia não está melhorando por conta do olho seco e vice-versa. Então lembrar que o paciente com alergia tem olho seco e deve ser tratado. Quando que a gente vai indicar, então, o tratamento de primeira linha? Todas as alergias, desde as formas mais brandas até as formas mais críticas, como as ceratoconjuntivites. Tratamento de segunda linha são os antialérgicos tópicos. Antes, quando eu comecei na oftalmologia, a gente tinha estabilizador de mastócito exclusivo, uma infinidade de antihistamínicos, a gente tinha que associar drogas. Antigamente, o conservante era o cloreto de benzalcônio, hoje a gente não precisa mais. Tem pacientes ainda que usam o cromoglicato de sódio, que é o único estabilizador de membrana de mastócito exclusivo que a gente ainda tem no mercado. Pode ser a 2 ou a 4%. Tem paciente que eu já tentei trocar pelos mais novos, as drogas de multiplação, o paciente não fica bem, mistérios mistérios da medicina, não se entende, mas as drogas de multiplação, as mais novas, elas têm um efeito triplo na maioria das vezes, consegue estabilizar a mastócito, atividade antistamínica e, especialmente, essa atividade também ajudando aí no controle da célula eosinofílica. Então, são consideradas drogas de multiplação, são as que a gente utiliza mais hoje em dia. O que a gente tem no mercado brasileiro é a olopatadina, a primeira, junto com cetotifeno, né? Patanol A01 ou A02, posologia muito mais interessante, o paciente usar uma vez ao dia, mas obviamente naquele que prefere 2 vezes ao dia, ele interfere, tem atividade antistamínica, estabiliza a membrana de mastócito e consegue interferir secundariamente nas células eosinofílicas. O cetotifeno, que é um antagonista potente também, seletivo do receptor H1, inibe a liberação também da histamina pelos mastócitos, ele estabiliza o mastócito, bloqueia a histamina e indiretamente age na questão dos eosinófilos. Excelente. Zaditem 0,25, 2 vezes ao dia. É difícil achar no mercado hoje em dia. A epinastina foi a primeira do laboratório Allergan, droga de multiplação, também muito potente, com a posologia 2 vezes ao dia, também antihistamínico, estabilizador de membrana de mastócitos, inibe aí indiretamente as células eosinofílicas, tem um forte efeito aí na fase aguda da doença. E, por fim, a última introduzida no mercado brasileiro, ela tem um mecanismo de ação um pouco diferente, porque além de bloquear H1 e H2, bloqueia H4, talvez para aquelas formas mais crônicas seja mais interessante. Essas drogas de multiplação, elas são extremamente seguras, a grande maioria não tem bula, porque a gente não faz pesquisa em criança abaixo de 3 anos, por exemplo, mas são drogas extremamente seguras, podem ser utilizadas a longo prazo, anos a fio, pode utilizar em criança pequena. Tem algumas, por exemplo, tem algumas que podem dar alergia, tem paciente que não tolera muito o patanol, tem paciente que não tolera muito o Lastacaft, tem pacientes que já fizeram alergia ao Lastacaft. Então, a escolha vai muito do paciente. Então, eu tenho minhas drogas de escolha, eu uso muito patanol ou alcaftadina ou Lastacaft. De vez em quando eu troco, o paciente fala, doutora, não sei, não está fazendo, vamos trocar, troco, aí melhora um pouco. Tem paciente que tolera melhor um, tolera o outro. Então, é paciente a paciente a decisão da escolha de qual deles. Então, a alcaftadina é o Lastacaft, a 0,25%, uma vez ao dia também. Então, patanol e Lastacaft, a posologia mais cômoda, o Relestat e o Zaditem, numa posologia 2 vezes ao dia. Quando que eu indico? Forma aguda, forma crônica, tanto das conjuntivites quanto das ceratoconjuntivites, e aí para o tratamento de manutenção, tanto formas mais leves, como nesse quadro aqui de conjuntivite, tanto nas formas mais críticas, como por exemplo esse paciente com vernal. Então até aí ótimo, é aquele paciente que eu consigo levar ao longo dos anos, até, por exemplo, se for vernal, até ele melhorar, ou dificilmente a gente lida com vernal que a gente consegue tratar só com droga de multiplação, mas se for uma forma muito branda, consegue. E as conjuntivites a gente consegue tratar muito bem. Lubrificante, medidas gerais e as drogas de multiplação. A gente vai passar agora para um grupo de pacientes mais críticos, que são os pacientes com ceratoconjuntivites, e daí o corticoide seria a droga de escolha se não houvesse os efeitos colaterais. Tem aquelas chamadas soft drugs, como o lotepredinol, muito utilizado nos Estados Unidos,
a gente vê que nos casos que precisam de corticoide, tem que usar um corticoide numa concentração e numa potência mais alta, como acetato de fluormetolona, a dexametasona e o acetato de prednisolona. Aqui orientar muitos pais, a criança, o adolescente, o adulto, para não fazer uso crônico por conta dos efeitos colaterais. A gente sabe que o paciente pode desenvolver glaucoma, não é raro aqui na Escola Paulista a gente atender o paciente que com uso crônico de corticoide com glaucoma já avançado, escavação total, lembrar da catarata, lembrar do potencial aí de desenvolvimento de infecções secundárias. Então, mandatório, paciente que usa corticoide com alergia, mandatório, avaliação da pressão, avaliação também esporádica ou eventual do fundo de olho, não precisa toda a consulta avaliar, mas pelo menos 2 vezes por ano fazer uma boa avaliação desse fundo de olho desse paciente, especialmente se ele estiver usando corticoterapia mais prolongada. Quando que a gente indica o corticoide? Ceratoconjuntivites. Nos casos crônicos, nas fases de agudização. Quando é que agudiza? Quando ele tem ceratite difusa persistente, grave, tem os nódulos de Trantas ou tem a úlcera escudo. Isso é a agudização da alergia. Então, tentar usar o tempo mais curto possível numa frequência mais alta. Quanto? Vamos dizer, o acetato de prednisolona a cada 2 horas naquela forma crítica, que está com a úlcera escudo, uma ceratite muito difusa, muita inflamação. Eu costumo reduzir a cada 5 dias uma gotinha, vou fazendo ali tateando. Tem uma forma mais leve, é uma ceratite difusa, menos grosseira, 4 vezes ao dia, faz uma redução a cada 5 dias. Tentar ali desmamar o mais rápido possível, sempre controlando a pressão desses pacientes. Uma nova forma de administração da corticoterapia é a injeção subratassal de corticoide, pode ser usado tanto a dexametasona quanto o acetato de triacinolona, a gente normalmente usa triacinolona. Quando que a gente vai indicar? Aquele paciente que a cada mês, a cada 2 meses, eu tenho que reintroduzir a corticoterapia tópica. Então, trata, ele melhora, volta no mês seguinte, está precisando do corticoide novamente. Então, com isso, a gente consegue fazer uma supressão efetiva, porém temporária, obviamente, ali de uns 4, 5 meses dessa inflamação mais importante. Efeito sob anestesia tópica, eu vou mostrar. O espaço supratassal é isso aqui. Quando a gente reverte a pálpebra, a gente tem um sulco, é nesse sulco que a gente vai injetar a triacinolona. Obviamente, aqui o controle da pressão é muito mais importante, tá? Triacinolona é corticoide de depósito, então prestar atenção. Isso aqui a gente consegue fazer no ambulatório tranquilamente, obviamente tem que ter uma abordagem ali, uma papoterapia com a criança. A gente estila o anestésico tópico, depois faz um botãozinho naquele sulco aqui com a papila invertida, aqui é uma paciente da escola, se forma um suco nessa região. Então, você faz um botão de xilocaína, depois injeta ali de 0,4, 0,5, você vê que a paciente nem está chorando, tudo bem que essa paciente é maiorzinha, mas a gente faz um paciente de 6, 7 anos, segurando a mão, faz uma papoterapia e consegue. Se for depender, por exemplo, nos hospitais de escola de centro cirúrgico para fazer, a gente não consegue tratar. Né? Acabou aí, suspende o corticoide tópico, passa uma associação, ele vai usar ali 3 dias de associação antibiótico e corticoide e vai acompanhando esse paciente precocemente para medir a pressão. O que a gente observa, melhora da ceratite, um achatamento temporário ali das papilas gigantes, melhora bastante o quadro, a gente consegue ali, dependendo da gravidade, deixar esse paciente 4, 5 meses sem a necessidade do colírio de corticoide. Um outro grupo de drogas que fazem parte do tratamento de terceira linha, imunomodulação tópica. Inicialmente se usou a ciclosporina, pensando ali no bloqueio do linfócito T. A gente viu que o linfócito T é importantíssimo ali na propiciação da resposta imunológica e também na manutenção da inflamação da superfície ocular. Para agir, para tirar esse paciente do corticoide, por exemplo, para fazer uma anti-inflamação satisfatória, o ideal é que se use em uma concentração mais alta, meio, 1 ou a 2%. A gente tem comercialmente disponível apenas o Restas a 0,05. Para as formas mais críticas, isso aqui não vai resolver. O Restas a gente não usa para alergia mais grave. E quando a gente vai usar a ciclosporina manipulada em concentrações mais altas, aqui no Brasil a gente tem um problema de tolerância. O veículo não é muito bom, os pacientes não toleram o uso a longo prazo. Tá? Então, quando é que a gente vai usar? Vernal e atópica, para tentar tirar esse paciente da corticoterapia prolongada. Esse é um estudo japonês, mostrando aqui que lá eles têm uma forma em solução de
uma solução oftálmica de ciclosporina 0,1%, não é nenhuma concentração tão alta, mas uma tolerância muito boa, apenas 7,4%, tiveram irritação ocular. Então, se a gente talvez dispusesse de uma formulação com um veículo melhor, a gente conseguiria usar a ciclosporina com mais frequência. Mas o que trouxe uma mudança na história natural, na grande maioria das ceratoconjuntivites alérgicas, foi a introdução do tacrolimus, que é um macrolídeo, que ele é utilizado para imunossupressão na prevenção de rejeição de transplantes de órgão. Ele tem um mecanismo de ação muito semelhante ao da ciclosporina, talvez um pouco mais específico, e é bem mais potente. Ele age muito bem no resposta TH2, inibindo aí a interleucina 4, inibe a questão da histamina, bloqueia a mastose, eosinófilo, é uma delícia para tratar a alergia, e é na forma sistêmica 100 vezes mais potente que a ciclosporina A. Tem diversos estudos na literatura. O grupo japonês ele é muito forte na publicação aqui dos resultados do tacrolimus, mostrando melhora de sinais e sintomas. Eles têm essa solução a 0,1%, que é uma concentração alta comparada ao que a gente utiliza no Brasil, mas para alguns pacientes seria interessante sim o aumento da concentração, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mostrando a nível celular, a condição aqui da liberação das proteínas, da proteína básica maior, da eosinofílica catiônica no pós-tratamento, também melhorando a sintomatologia nesses pacientes submetidos ao tratamento com o tacrolimus. Outros trabalhos mostrando que o tacrolimus, das drogas que a gente tem disponíveis para o tratamento da alergia, é aquele que tem o potencial de, a longo prazo, reduzir de maneira definitiva as papilas gigantes. Então, agir na estrutura tecidual, levando a uma melhora a longo prazo desses pacientes. E é a droga que a gente tem para tirar o paciente do corticoide de maneira muito eficaz. Então, a gente começou a usar no Brasil há alguns anos, isso realmente mudou a história natural da doença. A gente tem no Brasil apenas a forma manipulada, a forma comercialmente disponível, que em alguns lugares, em alguns grupos, alguns médicos utilizam, é a forma de formulação para tratamento de pele. Então, a concentração inicial básica que a gente usa é 0,03%, pode ser colírio, pode ser pomada, ou 0,02% na formulação aquosa, a gente vai ver no próximo slide, melhora sintoma, melhora ceratite, achata as papilas, reduz a necessidade do corticoide, é um colírio ou pomada que irritam muito no início, tem que orientar muito bem, mas tem que explicar para o pai, para a criança, para o adulto, para o jovem, que isso vai trazer um benefício muito grande a longo prazo no controle da doença dele, eles conseguem sim utilizar. A gente tem na oftalmos a 003, com base oleosa, e uma base aquosa, que os pacientes que não toleram a base oleosa, a 002, e a gente consegue tratar a grande maioria dos pacientes com a boa tolerância. Recentemente, há uns 2 anos, estou com os pacientes com quadros bastante críticos na escola, considerando os trabalhos japoneses, eu resolvi aumentar um pouquinho a concentração, pedi para o Acácio manipular 0,1. Alguns pacientes responderam que eu não estava conseguindo tratar com as outras as drogas, com tacrolimus, essa concentração básica, e houve melhora assim do quadro. Então, uma possibilidade é aumentar a concentração, pedir manipular, mas tem que mandar cartinha, que normalmente eles não fazem a 0,1% para melhorar um pouquinho nos pacientes resistentes ainda com o tacrolimus. Como que a gente usa? Então, é o paciente que está usando corticoide, você mantém um pouco do corticoide no início, 2 vezes ao dia, daí você introduz o tacrolimus, 0,03% ou a oleosa ou a 0,02% na fase aquosa, pode ser pomada ou colírio, isso varia muito. Tem paciente que não tolera pomada, prefere o colírio, tem paciente que gosta mais do colírio. Eu gosto muito do colírio. O pessoal da alergia fala, eu não entendo como o colírio vai agir tanto quanto a pomada. Age, tá? A gente tem respostas bastante satisfatórias. Eu tenho crianças usando há mais de 6, 7 anos, já na fase do desmame, que chegou ali na puberdade, já usando em dias intercalados. Então, a gente inicia 2 vezes ao dia, a longo prazo, 1, 2, 3 meses. Esse paciente aí começa a melhorar 4. Eventualmente tem o escape, vai precisar de corticóide. Quando ele está bem controlado, meses sem ter crise, passa para uma vez na dose de manutenção, e aí você segue a longo prazo para ver se esse paciente entra na fase de remissão de doença, para ter um controle a longo prazo da doença. A questão da tolerância tem que orientar bem, tá? Vale a pena, insiste. Como eu falei, existem alguns pacientes que são tratados com o Protopic, que é a formulação a 003, uma formulação farmacológica para pele, passar ali na pálpebra ou mesmo no
por dentro do olho, ou intraocular. Tem pacientes que toleram, tem não. A gente, para os lugares que a gente dispõe da ciclosporina manipulada com formulação para o olho, vamos usar do olho, né? Se, obviamente, eu estou no lugar que não tem, acho que vale a pena, assim, no quadro crítico, você orientar, mas tem que falar muito bem, porque na bula está dizendo que é para pele. Se eu começo a usar no olho e dar algum problema, alguma intolerância, alguma reação, isso pode dar problema. Seu trabalho nosso mostrando os resultados com tacrolimus, publicado nos arquivos, é uma droga realmente que veio trazer aí uma mudança da história natural da doença. A grande maioria dos pacientes a gente controla a longo prazo, 1 ou 2 escapes ao ano é natural, a gente deixa aí uma vez ao dia, vai tateando, remove, dias intercalados, até conseguir tirar esse paciente do uso e consegue aí controlar a doença. E aí a gente passa agora para um subgrupo muito mais crítico, que são aqueles pacientes que a gente não está conseguindo tratar com muita coisa. São os casos mais graves, também de ceratoconjuntivites, especialmente os atópicos, né, que tem uma doença mais crítica, que é o tratamento sistêmico, com corticoterapia sistêmica, tá? Fazendo pulsos curtos de corticoide. Obviamente, aí você chama o alergista para fazer esse tratamento com você por conta dos efeitos colaterais. E a imunossupressão sistêmica. A gente está terminando de escrever uma publicação com 23 crianças que foram tratadas aqui na Unifesp e com a equipe da alergia sistêmica, da alergia pediátrica, para alergia ocular com ciclosporina sistêmica. Obviamente, casos graves, resistentes ao tratamento convencional, com atopias associadas, né? É a droga ainda de escolha, porque é essa que a Secretaria de Saúde libera. Talvez o tacrolimus fosse bem mais interessante, mas a gente não tem tacrolimus sistêmico para uso para essa finalidade. Então, são quase mais críticos, né? Essas doenças atópicas que a gente tenta, trata, não tem, não resolve com nada. São esses casos, quando nada resolve, que a gente manda, então, para imunossupressão sistêmica. Tratamento cirúrgico é extremamente controverso, tem grupos que defendem, tem grupos que não. Quando que a gente vai indicar? Pacientes que têm papilas gigantes, né? Uma ceratite difusa, resistente ao tratamento, a gente vai remover as papilas, fazer um shave, vai fazer um enxerto, que pode ser de conjuntiva, mucosa oral ou membrana amniótica. A membrana a gente não teve bons resultados, é muito fina, ela não resiste à recidiva da papila. Mucosa oral e conjuntiva, a Cris Dantas da Escola Paulista, agora na época da Santa Casa, ela publicou um trabalho bem interessante com o uso da conjuntiva no enxerto, com excelentes resultados a longo prazo. A gente gosta muito da mucosa oral. Então, são esses pacientes que têm papila gigante, tem uma ceratite difusa, faz a exéresis da papila, sutura, e a gente resolve aí por um tempo, porque às vezes nos quadros mais críticos as papilas brotam aqui ao redor do enxerto. Esse é um trabalho grande mostrando aí o efeito da, olha essas papilas, tem que tirar, porque senão a alergia não melhora, inflamadas, remove e faz um enxerto de mucosa com resultado bastante interessante. Esse é o vídeo, acho que não vai dar tempo. A gente usa aquela pinça de calásio. Carol, vai me dizendo do tempo, tá? Já estou acabando. Mirna, não tem problema, pode ir falando, a gente quer ouvir tudo aqui que você puder. Claro, eu estou à disposição, mas por favor, controle o tempo, porque eu começo a falar, eu gosto, eu não paro. Não, pode continuar, tá ótimo. A pila é gigante, então você faz exéresis, reverte reverte a pálpebra com a pinça de calásio, faz anestesia local, e aí faz a exéresis dessas papilas gigantes e enxerta conjuntiva ou mucosa oral ao final, sutura. Eu não gosto de Vicryl para nada, mas tirar ponto em criança no ambulatório é difícil. Aqui ó, a gente até usa um Vicryl, deixa uma lente de contato, associação, e esse paciente fica ali bem por um tempo. A briga minha da Cris Dantas, ela fala que não é recidiva. Nos casos mais críticos, brotam ali ao redor das papilas gigantes, ou do enxerto, e acaba recidivando. Então, aqui pós-enxerto, esse é um caso da Ana Estela, que é nossa plástico ocular de luxo do ambulatório de alergia e superfície ocular da sexta-feira. Ela fez, então, um enxerto de mucosa oral com resultado bastante interessante. Se comparar com e sem, a gente vê uma melhora significativa do quadro de córnea. Então, o úlcero escuro, como que a gente trata? A gente já viu o mecanismo, trauma da papila gigante associado à presença de mediadores celulares inflamatórios, como a proteína básica maior e a eosinofílica catiônica. Tem que debridar. Isso aqui é uma úlcera escudo infectada. Dificilmente a gente vai ver úlcera escudo que infecta. O que a gente vê é um padrão de fibrina, uma capa de fibrina, numa ulceração. Esse aqui também é grande, normalmente é na metade superior da córnea. Tem que debridar, põe um bléfaro, anestesia tópica,
com colírio anestésico, vai lá uma lâmina, debrida para tirar essa fibrina, senão não reptiliza. Corticoterapia vigorosa ali, bastante corticoide de colírio, naquelas formas mais resistentes, mais prolongadas, a gente pode lançar mão, inclusive, da injeção supratassal de corticoide, lubrificação também vigorosa, em alguns casos a lente de contato, mas muitas vezes não fica, a criança não deixa, coça, cai. Se puder, uma lente de contato, especialmente nas formas mais extensas. Se for muito extensa, um antibiótico profilático. Se for uma das tradicionais, metade superior, não tão extensa, não precisa. Algumas vezes evolui para um padrão trófico, então a gente tem que fazer ali um enxerto de membrana amniótica, quando vira neurotrófica. E já foi sugerido também o uso de soro autólogo. Eu usei um paciente muito crítico, ajudou pouco, tá? Mas é uma forma de fechar rapidamente esse epitélio para melhorar um pouco essa inflamação alérgica. Tratamento adjuvante, a gente tem ali os antihistamínicos orais, lembrar que eles podem causar olho seco, então pacientes, mesmo de segunda geração, pacientes que têm olho seco significativo, tentar evitar. Antileucotrienos orais são bastante utilizados, principalmente pela alergia sistêmica, naqueles pacientes que têm asma associado, o Montelukast é o mais utilizado, que é o Singulair. Tem estudos na literatura mostrando que pacientes com vernal e asma associado pode ser que ajude como tratamento adjuvante. Com relação à imunoterapia, que são as vacinas que esses pacientes fazem, não tem evidência para olho, existe um grau de evidência moderado para rinite alérgica e para asma, mas não existe especificamente para tratamento da conjuntivite dados que corroborem e que tem papel significativo na melhora. Se a gente considerar esse paciente alérgico como todo, talvez ajude, né, nesses casos mais críticos. E de tratamento, basicamente isso. Então, quais são as orientações? Conjuntivites, tanto a sazonal quanto a perene, medidas gerais, drogas de multiplação e lágrimas artificiais. Resolve na grande maioria dos casos. Nas formas de vernal e atópica, adicionar as medidas anteriores, medidas gerais, drogas de multiplação, lágrimas artificiais, a corticoterapia nos períodos de agudização, que a gente já viu, são nódulos de Tranta, ceratite e o ser escudo, a introdução cada vez mais precoce do tacrolimus, que a gente consegue aí controlar mais rápido essas crianças, viu que está fazendo ceratite, trata a primeira vez corticoide, repetiu, entra com tacrolimus, o benefício é muito grande, e para aquelas formas mais críticas, considerar o tratamento cirúrgico, com aquisias de papilas gigantes e o enxerto, a injeção supratassal, que pode ser repetida em intervalos, tipo a cada 6 meses, e corticoterapia e a imunossupressão sistêmica naqueles quadros e que nada funciona. Com relação ao que tem de perspectiva, por exemplo, a gente tem quadros, esse é o caso que eu vou apresentar na reunião do IPEPO na quarta-feira à noite, os casos desafiadores, vai ser exatamente esse paciente, nada resolveu, imunoterapia ou imunossistêmica, todo e qualquer tratamento, cirúrgico, tópico, nada resolve, ele está sempre muito com o olho, já com complicações, já fez eczeres de papila. Então, esse é o tipo de quadro que a gente tem que sair da caixinha, tentar imaginar alguns outros tratamentos. O que é que a gente tem de perspectiva, então? A gente tem, e eu acho que não só para alergia, tumores, cefaleia, enxaqueca, a gente fica vendo na TV americana quanto de anticorpos monoclonais eles têm hoje em dia na prática clínica, né, para as mais diversas doenças, né, para as doenças imunomediadas, para as doenças inflamatórias. Então, anticorpo monoclonal e, obviamente, terapia genética, aí no futuro mais distante, mas eu acho que anticorpo monoclonal, ele chega mais rápido. Empecilho das drogas é a questão do custo e da aprovação específica para uso em olho. A gente não tem nenhum aprovado, o que a gente faz é o uso off-label. A gente tem o primeiro a ser utilizado para tratamento dessas formas mais graves, que tem estudos na literatura, é o omalizumab, que é um anti-G, o Xolair. Tem alguns estudos já mostrando o efeito bastante excelente na questão do controle do paciente com vernal e atópica. A gente tem alguns casos nossos também em tratamento com o omalizumab a longo prazo. Então, é um monoclonal humanizado com DNA recombinante de hamster. Ele está aprovado para asma urticária crônica. O tratamento ele é feito da forma subcutânea, 350 miligramas, 15 em 15 dias, indefinido. A gente não sabe muito bem quando parar. Os pacientes que a gente tem 2 anos de uso já, com melhora bem substancial, mas a longo prazo são drogas caras. Um frasquinho de Xolair para o tratamento ali custa R$2.500, R$3.000, é difícil, e esse não é um dos mais caros. Então, são drogas que são promessas, sim,
o grande empecilho é custo alto e a disponibilidade aí de aprovação. A gente tentou com a Novartis ver se conseguia transformar de bula essas drogas para alergia, mas não conseguimos. Essa é uma paciente bastante difícil de tratar, ela já chegou com vários efeitos colaterais da corticoterapia sistêmica, Cushing, glaucoma, glaucoma corticogênica, ela tem asma, ela tem osteoporose, ceratocone, tão difícil. Ela estava sempre assim porque a gente não conseguia tratar com muita coisa. Tacrolimus, ela não tolerou a ciclosporina oral, daí ela conseguiu eliminar na prefeitura da cidade dela, e esse aí iniciou o tratamento com o omalizumab, com resposta bastante interessante em termos de controle da resposta e da reação imunológica da superfície. Essa paciente já foi até submetida ao transplante de córnea, ela já está há 2 anos usando o omalizumab, já estava, porque recentemente ela fez um quadro de uveíte, está aí tentando esclarecer, a equipe da UV suspendeu a droga, mas o quadro de alergia ela controlou tudo. Muito bom. Esse é o irmão dela, que eu já mostrei no início, também fez a questão da ciclosporina oral, foi evoluindo, uma resposta parcial melhora, foi feito em omalizumab, ele também já está aqui há 24 meses usando, com resposta parcial. Eventualmente o Vini ele volta ali com a inflamação da superfície do olho. Esse é um quadro crítico, preparem-se, da doutora Denise de Freitas, que, olha como ele tira a papila, tira no dedo, então uma alergia muito grave, crianças que têm um quadro de outras alergias associadas, vou tirar que é meio punk, para ser happy hour no Rio não dá, né? Uso frequente de corticosteroides. Esse paciente ele foi tratado com omalizumab por 8 semanas, fez uma reação de anafilaxia no início, mas olha a diferença pós-tratamento. A gente tem também outros, aí agora não quer sair daqui. Outros anticorpos monoclonais, que eu acho que tem um mecanismo de ação bem mais interessante para a gente tratar as alergias, como o dupilumab, que é o anti-L4, é o Dupixent. Ele é humano contra interleucina 4, o receptor de interleucina 4, e acaba bloqueando interleucina 4 e 13. Ele foi aprovado pelo FDA em 2017 para tratar dermatite atópica. O ano retrasado, o ano passado, por meio aí de uma liminar também, o Dr. Riso ele conseguiu tratar o primeiro paciente e no final do ano passado foi aprovado no Brasil para tratamento também da dermatite atópica com efeitos bastante interessantes. Com relação ao tratamento do olho, se a gente considerar lá uma mecanismo de ação que é muito semelhante, né, olho e pele, é a droga que a gente está achando que vai ter melhores resultados aí para o tratamento das alergias mais críticas, especialmente na forma atópica. E lembrar, via subcutânea, 300 miligramas, custo alto e um efeito colateral muito importante é a conjuntivite. Eu estou acompanhando um grupo de pacientes que a doutora Márcia Malosa, da alergia pediátrica, está tratando com o dupilumab e parte deles, pequena, graças a Deus, fez a conjuntivite e a conjuntivite, quando vem, é muito grave, tem que suspender a droga. Então, são drogas que prometem, né? Eles precisam ainda sair dessa questão off-label para ter uma aplicabilidade maior na alergia. Essa é a paciente, foi a primeira paciente do Brasil tratada, é do Edu Soriano, que tratava o olho dela, e o Dr. Luiz Vicente Riso, que é um imunologista muito renomado, ele fez, vou tratar, tratou, e depois de 2 infusões a paciente estava assim. A paciente parecia uma mulher escama, peixe, ela descamava inteira, nova, né? E olha o resultado com 2 infusões de dupilumab. Então, são drogas com efeitos mais localizados, mais específicos, atacando, obviamente, no caso nosso, as citocinas ou as imunoglobulinas. É o futuro. Implantes, Osidex, que é o da Allega, da dexametasona. Especulou-se também uma aplicação off-label, uma maneira de tirar o paciente da questão de ficar instilando o colírio ali várias vezes. A ciclosporina está para lançar eu vi nos Estados Unidos também, não sei se lançou lá, eles estavam para lançar a ciclosporina, também um insert de ciclosporina episcleral para tirar esse paciente também da instilação toda hora de colírio. E para finalizar, hipóteses, né? A gente começa a pensar, meu Deus, eu fui dar uma aula na alergia, eu falei, gente, vamos pensar para esses quadros. Talvez a gente fala tanto de TH1, TH2, aquela terapia da higiene, que fala em lugares que tem muita alergia, tem pouca infecção. Lugares que tem pouca infecção, tem muita alergia. Então vamos tentar fazer um shift aí dessa resposta. Então tem até tratamentos que injetam ali uns lactobacilos
ali na questão aí da intrauterina para fazer um shift aí dessa resposta para o paciente sair daquela forma muito alérgica. Então, casal muito alérgico que não quer ter filho muito alérgico, existem estudos falando isso. Então, a gente pensa aí em probióticos, interagindo com os toll-like receptors. Quando eu estava na Itália, a gente teve a oportunidade também de estudar um pouquinho a influência desses toll-like receptors no olho, e não é só em alergia, nas mais diversas, ele é responsável ali pela resposta imune, tanto a inata quanto a adaptativa. Houve lá um protocolo muito preliminar com o uso aí de probiótico, eram lactobacilos na forma de colírio para tratar esses pacientes, então começar a pensar outras coisas. Talvez tenha aí alguma aplicabilidade. O pessoal da alergia infantil acha que não, mas a gente começa a estudar e vamos ver se sai alguma coisa. Então, para finalizar, fatores de mau prognóstico da alergia. História familiar forte de alergia, genitores, os dois, a criança tem forte tendência a ter, início muito precoce da doença, múltiplas alergias, como a dermatite especialmente, os riscos de repetição e, obviamente, o fator genético vai ter, porque tem casos que a gente não consegue evoluir no tratamento. Nos casos de difícil controle, sempre alergista, aliás, alergista sempre para qualquer alergia. Seguir as orientações, não esquecer porque é muito forte, muito importante, muito grave o quadro, tem que fazer aquele controle ambiental e dos fatores entrantes, considerar as múltiplas injeções de triancinolona, tentar aumentar um pouquinho a concentração do tacrolimus pode trazer efeito, considerar o tratamento cirúrgico, imunossupressão sistêmica e, por fim, se possível, a utilização aí das drogas, dos anticorpos monoclonais ou biológicos. Carol, acha que é isso? Vamos agora, se vocês tiverem alguma dúvida, muito obrigada.